Evaldo Silva. Marconi William. Bom começo de noite para você. Estamos ao vivo pela Rádio Web, primeradioweb.com.br. Você acessa o nosso site, por lá você baixa o nosso aplicativo e, claro, participa de toda a nossa programação. No ar, a partir de agora, o programa Opinião, o seu jornal no rádio, com o resumo das principais notícias do dia para esta quinta-feira, 1º de julho de 2021. E, claro, teremos um programa bem especial hoje, com a presença do Dr. Gustavo Barcelar. Ele vai trazer todo o seu conhecimento, né, todo o seu know-how, e o tema é Saúde do Homem, a negligência do Estado. E apenas para deixar você mais bem informado ainda, estamos ao vivo em nossa página ou através da nossa página no Facebook, estamos também pela Twitch TV, pelo nosso canal no YouTube, o canal Prime Rádio TV, e também através do nosso site, primeradioweb.com.br. Informações da Agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, Bahia, neste instante, possíveis pancadas de chuva. Segundo a Agência Clima Tempo, a previsão para amanhã, hoje, agora, neste instante, 26 graus. A previsão para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora e temperaturas oscilando entre 17 e 27 graus. Mas vamos saudar o doutor Gustavo Barcelar, trazendo a esta bancada para que ele nos brinde com todo o seu conhecimento e tudo o que ele pode colaborar para você aí do sexo masculino. Aliás, pessoas de ambos os sexos, mas o papo é mais dirigido para os homens. Então, prestem bastante atenção. Vamos saudar, pedir que ele faça as suas considerações iniciais. Doutor Gustavo, espero que essa seja a primeira de uma série de visitas suas, não só ao programa Opinião, mas à programação da Prime Rádio. Isso é um jargão utilizado para as pessoas que contribuem e muito com o seu conhecimento neste veículo de comunicação. Seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, Marconi, William. Muito obrigado pelo convite. Agradeço o espaço por compartilhar um pouquinho da minha vivência, não só unicamente minha vivência, mas de todos os médicos que trabalham na saúde primária de Belo Horizonte, onde lidam com um sistema engessado que praticamente negligencia quase totalmente os homens. Nas nossas opções, nos nossos guias de referência, a palavra homem não é citada. Nas opções de abertura de prontuário de Belo Horizonte, não há nada referência à saúde do homem. Não há nenhuma espécie de treinamento, nem de sensibilização dos profissionais para avaliação física do homem, para que não somente o hospital, mas a gente lidar na saúde primária há uma inversão de valores, onde o público feminino é muito mais frequente que o masculino, tanto dos pacientes como na mão de obra. E os homens, quando procuram esse atendimento, eles estão em um ambiente que praticamente não foi feito para eles. E lidando com esse problema, eu vi só adulto, nos guias de referência, a palavra homem não é citada nos guias de referência de Belo Horizonte. Comecei com um banner e convocar os homens para uma semana de investigação das principais causas de mortalidade da nossa população. Eu costumo dizer que o homem, os principais problemas do Brasil envolvem o homem. Criminalidade, drogas ilícitas, moradores de rua, mortalidade de doenças cardiovasculares, a maioria são homens. A gente morre lá de 50, 60 anos, em grande maioria, doenças cardiovasculares. E o Estado só fala em aumentar, ampliar a saúde da mulher. Eu até, durante a campanha prefeito do ano passado, eu até comecei eu fiz questão de ouvir cada candidato a vereador. Eu só vi apenas um candidato, sem expressão, citar a saúde do homem. As pessoas sempre repetem o mesmo discurso da população mais atendida, é a população que conhece mais. Só para um exemplo,
No ano passado, em novembro, eu cheguei a fazer a sensibilização, infelizmente não pude fazer um evento por causa do risco de aglomeração, de transmissão do coronavírus, e eu cheguei a contabilizar todos que eu consultei no mês, deu 72% mulheres. Os homens, eles procuram a saúde primária, infelizmente, somente quando eles passam mal, precisam de um atestado médico para não tomar não ter um prejuízo financeiro no trabalho, ou quando realmente a condição é grave. E dependendo da patologia masculina, o homem tem mais, ele sente muito mais incômodo para relatar suas queixas quando a profissional é mulher, principalmente quando atingida a região genital, anal. Ele tem mais vergonha, vamos dizer, do que mostrar o seu problema para uma profissional mulher. E muitas vezes a gente não vê uma preocupação do Estado no acolhimento dos homens. Doutor, é claro que o assunto, por si só, ele já chama bastante atenção. É uma grande realidade, lamentável realidade, que os homens eles tendem a procurar muito menos, né, o atendimento médico, e quando o fazem, conforme o senhor bem mencionou, são situações muito específicas, e isso atrapalha bastante o diagnóstico, principalmente o diagnóstico precoce de vários problemas que poderiam ser até com uma certa facilidade debelados, mas os homens ainda têm é como se fosse um tabu procurar atendimento médico. Antes da gente prosseguir nesse assunto, as pessoas começam a questionar aqui nas redes sociais, não estão conseguindo compreender muito bem em função do áudio. Se o senhor puder colocar um headphone, acoplar um fone em seu smartphone para que a gente possa conversar melhor, ficaremos muito gratos, porque o assunto é por demais relevante e a gente não pode perder a oportunidade, em hipótese alguma, de aproveitar esta sua passagem aqui pela Prime Rádio, pelo programa Opinião, para, no melhor dos sentidos, que a gente possa explorar aí beber um pouco dessa fonte bastante considerável, né, e com uma quantidade imensa de conhecimento, e isso aqui é uma prestação de serviço, por que não dizer, e uma tentativa de conscientização da classe masculina para que, assim como as mulheres tendem, muitas vezes tem homens que fazem até piada, a mulher tudo é igreja ou tudo é médico, e elas estão certas em procurar atendimento médico, mesmo quando não estão sentindo nada. Isso não acontece com os homens, que quando procuram, porque já estão sentindo alguma coisa, e muitos deles ainda o fazem quando já não estão conseguindo mais lidar com os sintomas. Então, qual o percentual estimado que o senhor consideraria, tendo em vista toda a sua experiência no atendimento, qual o percentual na população masculina daqueles que já começam a mudar de postura, já começaram a fazer um check-up com uma certa frequência, a buscar o acompanhamento médico, mesmo que não estejam sentindo nada? Você está me escutando? Você me escuta? Estou escutando. Você me escuta? Em torno de 30%, mas desse 30% de homens, desse 30% da população total, 80%, 85%, quase 90% população idosa. Da população de 17 a 59 anos, baixíssimo. Bom, essa é a faixa etária, então, em que o senhor considera mais complicada dos homens procurarem atendimento. E quais os principais problemas de saúde encontrados, e isso nos interessa a todos, quais os principais problemas de saúde que são negligenciados justamente por essa faixa etária que o senhor acabou de citar, que é a faixa etária onde se encontram aqueles indivíduos que têm a maior dificuldade, sabe-se lá por que razão, embora nenhuma seja justificável, tenham a maior dificuldade de buscar um aconselhamento médico ou buscar um acompanhamento médico, ainda que não estejam sentindo algum problema? As doenças crônicas mais prevalentes, hipertensão, diabetes, as doenças respiratórias, com destaque da asma, são
A hipertensão, graças a Deus, melhorou um pouco desde a exigência do Detran, desses homens terem a pressão boa para renovar a carteira. O Detran presta um serviço enorme para a saúde masculina, mas praticamente todas. A medicina preventiva, existe um culto popular de que o paciente vem no médico, ele pede um rol de exames de check-up, isso acontece nos dois sexos, né? Mas ele achando que aqueles exames, aqueles parâmetros estão próximos da normalidade, quer dizer que a saúde dele está boa, mas na verdade a pessoa tem hipertensão, posiciona a ergonomia no trabalho é ruim, acima do peso, né? Fala que a pressão está boa na consulta, mas ele não tem o costume de aferir a pressão, acaba não retornando ao serviço. Para a gente iniciar um tratamento de hipertensão arterial, você tem que ter ao mínimo 2 aferições em 2 dias diferentes, a não ser se a pressão está a partir de 180 de pressão sistólica. Pressão sistólica é a primeira pressão aferida, né? 18/10, por exemplo. A sistólica é 18. Então, infelizmente, a medicina preventiva não funciona com os homens, somente funciona com as mulheres, porque elas têm um sentimento de autocuidado, de autopiedade maior, né? Elas procuram ajuda mesmo. As grandes hiperutilizadoras são mulheres, então elas têm menos inibições. E também, mas isso não isso na verdade, a gente tem um sistema que faz o homem se comportar assim, né? Quem está me ouvindo agora pensando, porque o homem não se cuida, porque o homem não está preocupado. Não, nós temos toda uma cultura que induz o homem a ter esse comportamento, né? Eu gostaria de dar destaque, veja nas campanhas preventivas. Você pode fazer uma comparação entre a campanha de prevenção do câncer de próstata e a campanha de prevenção do câncer de colo uterino. Você colocar no Google agora, Papa Nicolau, que é referente à prevenção do colo uterino. Você colocar no Google agora, câncer de próstata, você vai ver no Papa Nicolau imagens científicas, publicidade séria, que trata a mulher com respeito, com dignidade. Quando você colocar câncer de próstata, você vai ver piadinhas dos mais diferentes níveis que você pode imaginar. Ter campanhas feitas com a intenção de promover a cultura da prevenção, mas na verdade causa um aumento do preconceito. O homem na fila de espera num centro de saúde, num PA, é visto com preconceito de um vagabundo que não está afim de trabalhar. A mulher é uma pessoa que merece ser acolhida. Bom, agora o senhor fala de uma questão cultural. Tradicionalmente, isso ao longo, pelo menos dos últimos 30 e poucos anos, a gente vê muito o cuidado com o sexo feminino desde a entrada na adolescência, o acompanhamento com o profissional especializado da saúde da mulher, com o ginecologista, desde os primeiros anos da adolescência, o que não acontece com os homens. O nosso tema fala um pouco da negligência do Estado. Eu posso deduzir que se fala do Estado brasileiro como um todo, em função até do que o senhor acabou de colocar instantes atrás, com relação à incidência, à prevalência, né, das campanhas publicitárias para tratamento de saúde. Há pouquíssimos anos que a gente vem ver essa questão do Novembro Azul, para um câncer de próstata. Mas ainda é muito tímido e são poucos os problemas de saúde abordados pelas campanhas de conscientização, ao passo que, com relação à mulher, sempre foi muito mais incisivo, embora ainda devesse ser muito mais abrangente com relação à mulher. Essa questão cultural, o senhor também atribui a esse esquecimento do Estado brasileiro com a saúde do homem? Na verdade, a questão cultural é o problema principal. O Estado, o comportamento do Estado, as políticas públicas são reflexo das demandas da população, entendeu? O que você vê de toda essa produção cultural na televisão, o que você vê de do meio jornalístico expondo as reportagens, são um mero reflexo do interesse das pessoas,
né? Na verdade, a culpa é de todos nós, né? Tanto do serviço proporcionado do Estado, tanto das pessoas que fazem piadinha, tanto de nós mesmos profissionais que não enxergamos esse problema tão escancarado e acho que isso é normal. É normal, vou dar um exemplo. Aqui em Belo Horizonte, antes da pandemia, a gente tem um dos melhores sistemas de medicina de família do Brasil. É Rio de Janeiro, Florianópolis, aqui em Belo Horizonte e Curitiba. São os principais, são os melhores. Você, antes da pandemia, para você ter uma ideia, de uma consulta com uma mulher, você pediu uma mamografia, aqui no SUS, que todo mundo fala mal, após fazer o pedido no computador, já saía marcado com o horário e dia para a mulher comparecer fazer uma mamografia. A consulta do urologista, porque infelizmente os médicos não são estimulados a fazer o exame de toque no ambulatório, isso é um erro nosso, tá? Eu mesmo tive que aprender lendo no livro e aprendendo na prática. Não teve ninguém para me orientar, para me ensinar. Tive que correr atrás sozinho. Para um homem fazer um exame de prevenção, por exemplo, de câncer de próstata, aqui em Belo Horizonte, e ele não for fazer no ambulatório, leva 4 meses. Isso eu estou falando antes da pandemia. Porque para você ter uma ideia, agora na pandemia, por causa de que paralisou tudo, a fila para uma cirurgia está em torno de 32 mil pessoas para conseguir uma cirurgia aqui. Imagina essas consultas eletivas. Deve ter uma fila extensa, né? Mas isso é característica de nós mesmos, de nós médicos da família, que a gente tem que fazer um pouco de tudo. E agora é importante o Estado chegar a enxergar que tem esse problema, falta de alerta não foi, né? E começar a chamar os profissionais para esse problema ser resolvido, né? Pelo menos para esse problema ser enxergado. A gente tem que criar um ambiente que seja literalmente plural e não... E o que você vê numa fila de espera hoje num centro de saúde, por exemplo? Homens, quando estão na fila de espera, o comportamento deslocado é tão insuportável para o homem ficar numa fila de espera que ele fica em pé muitas vezes, com um monte de lugar para sentar. Porque ele está louco, aquele ambiente parece que não foi feito para ele. Então, não é convidativo. Ele vai em último caso, quando ele passa mal, precisa atestar do trabalho. É claro, há exceções, né? Os profissionais que trabalham em grandes empresas, multinacionais, grandes empresas nacionais, Petrobras, aqui na Vale, CEMIG, Fiat, tem um sistema, inclusive, de acolhimento ao trabalhador, ao funcionário dele, diferenciado. Estes homens, por exemplo, quando acabam de ter filhos, eles têm lá 2 semanas de férias, 2 semanas para ficar com a família, para ficar com o seu filho que nasceu. Os homens, o resto, a plebe, se reivindicar que é lei os 5 dias de afastamento por licença paternidade, ele está no olho da rua. É assim que acontece. Para você ter uma ideia, aqui no site da PBH, quem está me ouvindo aí, pode entrar no pbh.org.br. Aí tem lá um negócio, portal de um atendimento, do relacionamento do serviço da cidade com a população. Você escreve lá, saúde da mulher, vai aparecer no ícone, naquelas respostas automáticas, todo o centro de saúde de Belo Horizonte, de imunizações, vários serviços. Você coloca saúde do homem, aparece nada, que não entendeu a resposta. Aí você insistindo, coloca lá assim, saúde do trabalhador, que é um site que tem um texto, um telefone. Eu até cheguei uma vez a ligar, eu estou querendo saber sobre saúde do homem, direcionar para cá. Não, a gente não faz esse tipo de serviço, não. Então, é o lugarzinho do homem ali, você pode trabalhar, porque lá a gente lembra de você. É assim que funciona. Bom, o senhor citou instantes atrás que com a questão da pandemia, o consequente isolamento social, as medidas restritivas e esse índice de pessoas, de homens que passaram até a buscar um atendimento médico, um acompanhamento médico, ele caiu muito. E, claro, o medo é justamente por conta de a possibilidade de contágio, né? E muitos atendimentos foram suspensos, principalmente no serviço público de saúde.
e a gente tem mania de achar que o fato de uma coisa ser pública quer dizer que é de graça. Não, é caríssimo, e nós pagamos muito caro por isso, e a gente tem que entender que é um direito nosso, é uma obrigação do Estado, é um direito nosso, e nós pagamos, não estamos pedindo ao Estado. Mas durante essa pandemia, houve sim, ou está acontecendo muita negligência por parte de governos estaduais e municipais com relação ao atendimento, sobretudo o atendimento na atenção básica e de média complexidade, porque as atenções estão voltadas para o enfrentamento à pandemia ou supostamente para isso. Então, além do medo de contágio, muita gente não tem buscado, não só homens, a população não tem buscado outros atendimento para outros problemas de saúde, inclusive recorrentes, porque não vai encontrar. Muitos estão dando de cara com portas fechadas, principalmente em PSFs. E grande parte desses problemas que poderiam e deveriam estar sendo cuidados, consequentemente, os efeitos da própria doença, no mínimo controlados, esses problemas estão piorando cada vez mais e muitos óbitos têm sido constatados por isso. Para se ter uma ideia, sei que o senhor sabe disso, mas o nosso público está acompanhando, só no ano de 2020, a chamada localização primária dos dados de índice de câncer coloca como só no caso de um aumento de 29,2% ao longo de 2020 do número de casos detectados de câncer de próstata, que lidera este ranking maléfico aí com 65.840 casos anotados. Claro que esses números com certeza devem estar muito subnotificados, muito defasados. Esses se referem aos dados que foram computados em função das pessoas que buscaram atendimento e tiveram esse diagnóstico. Agora, imagina a grande quantidade que não buscou atendimento. Então, 65.840 novos casos, cólon e reto 20.540, traqueia, bronquio e pulmão 17.760, para se ter uma ideia da disparidade do número de casos de câncer de próstata em relação ao que vem em segundo lugar, com 20.540, que é justamente o de cólon e reto, quase 66 mil, ou seja, quase 30% a mais somente no ano de 2020. Repito, esses dados certamente estão desatualizados, já estamos aí no meio de 2021, e óbvio que são números que foram computados com base naquelas pessoas, naqueles indivíduos que buscaram atendimento. A grande massa não foi. É possível estimar, com base no que eu acabei de falar, o tamanho do dano, a extensão do dano, a possibilidade em percentual do surgimento de novos casos por conta desse não atendimento que piorou ainda mais na pandemia, doutor? Olha, é complicado fazer essa estimativa. Eu mesmo não estou apto para fazer, né? Infelizmente, o câncer é uma patologia de difícil diagnóstico, realmente, né? Sempre vai ser. Agora, o que eu peço, o motivo de eu estar aqui, é que não podemos continuar com um sistema de saúde que negligencie completamente os homens. Você, de todos os guias de referência técnica, para os profissionais não ter a palavra homem citada. Nenhuma patologia envolvendo a área genital do homem, né? Nem conversar com os médicos, é importante fazer o toque fetal para aquela pessoa, pelo menos, que tenha queixa, que queira submeter ao exame clínico, né? Nós nunca vamos conseguir diagnosticar precocemente todos os tipos de câncer, né? Pra você ter uma ideia da dificuldade do câncer de colo e reto, um autor americano de Hollywood faleceu, Pantera Negra, por câncer de colo. E bem jovem, né? Bem jovem. É complicado, entendeu? Nos guias técnicos de medicina de família, inclusive, eles não recomendam fazer um screening, porque o exame mais simples que poderia indicar o câncer de colo e reto seria o sangue oculto nas fezes. O problema do sangue oculto nas fezes é que ele induz a você pedir a colonoscopia, que é como se fosse uma endoscopia, só que via retal, que além de ser um exame caro, que tem que ter médico para fazer, né, e ainda tem, sim, as possibilidades de efeitos adversos. Então, essa busca de diagnósticos é impossível você conseguir diagnosticar precocemente todo tipo de câncer. Infelizmente, a gente tem um sistema único de saúde que faz o que pode, faz muito com pouco investimento que recebe,
Infelizmente, jamais. Nenhum alemão vai ser capaz de diagnosticar precocemente todos os tipos de câncer precocemente. Né? Agora, a questão, o motivo de eu estar aqui, sempre vão haver muitos números que vão intimidar, ainda mais uma população de 280 milhões de habitantes. Sempre vão ter muitos números, muitos casos de câncer, primeiro o câncer é o câncer de pulmão, aí depois em seguida vem o câncer de próstata em relação ao homem, depois vem o câncer de intestino, sempre vão haver muitos. O que eu peço é somente para não negligenciar completamente os homens. Né? Dessa população ser minimamente atendida, dessa população ter o direito de pelo menos um dia com o direito a retorno, de uma consulta de avaliação de rotina anual, por exemplo. Que isso pode ser garantido por projeto de lei municipal, por exemplo. Né? Dos guias de referência, até que citarem os homens, citar que essas doenças existem. Estimular os profissionais, se possível treinar, para fazer uma avaliação, por exemplo, do toque retal masculino, das patologias da genitália masculina, por exemplo, os tipos de escroto agudo. É só isso que eu peço. Nunca será perfeito, nunca conseguiremos resolver todos os problemas, mas a gente pode melhorar muito. Agora, antes da gente adentrar no universo específico até da motivação maior da sua presença aqui, o que muito nos interessa também, porque é uma conjunção de coisas que têm acontecido e que estão se enraizando em nossa sociedade, e não de forma silenciosa, mas por conta muito da omissão do povo brasileiro em cobrar os seus direitos junto àqueles que recebem muito dinheiro para cuidarem do povo, porque não estão fazendo nenhum tipo de benesse. É a obrigação deles, é um direito nosso, mas a negligência do Estado perpassa também pela desinformação e pela inércia do povo brasileiro em cobrar, exigir, na verdade. E a gente vai adentrar nisso porque muita coisa está se somando a essa dificuldade já conhecida, essa negligência já conhecida do Estado brasileiro, sobretudo para com a saúde do homem. Mas me permita me fazer uma pergunta, aproveitando do seu enorme conhecimento, os principais fatores de risco e como evitá-los no tocante aos principais tipos de câncer que acomete os homens. E aí o senhor falou, em primeiro lugar, o câncer de pulmão e depois o câncer de próstata. Tendo em vista o tipo de vida que se leva hoje, né, os meios eletrônicos para fazer qualquer coisa, até para pedir uma comida simples, para fazer mercado, tudo por aplicativo, você pode pedir e tudo é entregue em sua casa. Consequentemente, a pessoa não se movimenta, a gente sabe que o corpo humano não foi feito para ficar parado, a questão do home office agora piorou ainda mais, as pessoas que já trabalhavam sentadas em seus locais habituais de trabalho, com a questão do distanciamento social, com os lockdowns e por aí vai, muita gente trabalhando em home office ficou pior ainda, porque sequer tem o deslocamento de casa até o seu local comum de trabalho. Então, tudo isso vai ajudando, problemas de saúde são extremamente silenciosos. Então, tendo em vista esse apanhado de coisas que eu acabei de trazer agora, o senhor, enquanto profissional, qual é a orientação que diz, olha, os principais fatores de risco são esses, e o que se pode fazer para mitigar isso é essa lista, que o senhor poderia traçar algumas sugestões para a gente? Eu vou falar algo polêmico para a população aqui, que pode estranhar, mas se você tem uma população que a maioria dela morre por doenças cancerígenas, significa que o sistema de saúde é excelente, tá? Porque são doenças de difícil diagnóstico, tá? Difícil, e significa que a população, por exemplo, não está sedentária. A maior parte da população masculina morre, com exceção desse ano, tá? De 2021, que é uma exceção dos últimos 50 anos, que hoje o Covid está matando mais homens no nosso estado e também no Brasil do que o infarto. Mas normalmente são as doenças cardiovasculares que estão na frente, né? Fatores de risco para câncer, 2 simples: cigarro, sol. O disparado que mais causa câncer são os cânceres de pele, só que eles não costumam ser fatais, levar ao óbito, né? O câncer de pulmão é o pior dos tipos de câncer. Evitando o cigarro, evitando o sol, você inibe 2 grandes fatores indutores de desenvolvimento de câncer. O câncer mesmo de próstata é de dificílimo prevenção, e o tratamento pode até não ser, o tratamento de saúde pode até não ser indicado dependendo da idade que você diagnostica esse câncer, porque
a expectativa de vida pode ser inferior ao tempo que o câncer leva para matar. E sem falar que o tratamento cirúrgico de câncer de próstata pode, inclusive, deixar esse homem impotente o resto da vida. Então, o tratamento de câncer de próstata é algo bem delicado, que tem que ser de um prognóstico que é muito voltado para o quadro clínico específico. Agora, em relação à saúde do homem, é o que você citou, de sedentarismo, atividade física regular, evitar o cigarro, alimentação, de preferência sem açúcar, com pouca fritura, é o de sempre, né? Doutor, agora vamos adentrar na questão que se soma à negligência histórica do Estado brasileiro com relação à saúde masculina. Minha intenção aqui não é polemizar, muito menos colocar um profissional do seu gabarito, do seu nível, em qualquer situação melindrosa, até porque a militância, e eu não estou falando aqui esse ou aquele partido, essa ou aquela denominação político-partidária ou espectro político-partidária, mas a militância em torno de bandeiras como LGBTQI+. Para o senhor ter uma ideia, há uma ação de um tal movimento arco-íris, que é um movimento ligado ao LGBTQIA+, questionando, entrou com uma ação na justiça contra a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, questionando por que a seleção brasileira não usa o número 24 nas camisetas da seleção. E olhe que se são 23 jogadores convocados, logo já não se justificaria colocar um número acima de 23. Bom, o senhor não acha que essa militância que já tomou conta do judiciário e tudo mais, hoje você tem praticamente, se disser no ar que é hétero, tem que pedir perdão, sob pena de ser processado. E tem mais uma coisa, agora o Gilmar Mendes, com o STF, na verdade, embora tenha sido uma decisão monocrática, mas certamente será corroborada pelo plenário da corte, exige, na verdade, que o SUS garanta o tratamento para a pessoa atendendo ao princípio da ideologia de gênero, como o indivíduo se enxerga. Eu fico me perguntando como que seria alguém que nasceu do sexo masculino, embora se compreenda não como homem, ele vai exigir um atendimento com um ginecologista, ou seja, um urologista vai atender a uma pessoa que nasceu, embora tenha nascido mulher, mas se compreende como homem e quer ter o mesmo tipo de atendimento com a mesma abordagem por parte do profissional que seria com o indivíduo do sexo masculino. Então, essas questões, o senhor considera que tudo isso se soma às dificuldades já encontradas pelo público masculino para ter uma conscientização maior para buscar um atendimento médico? Isso também potencializa essa enorme omissão do Estado brasileiro, ou o senhor acha que não, que isso não tem nada a ver, realmente a coisa é histórica e depende meramente de vontade política, de mobilização da população para exigir que os seus direitos sejam cumpridos, sejam garantidos? Olha, eu não estou apto para avaliar militância. Realmente eu vi com muita curiosidade essa ação relacionada à CBF e não estou apto para emitir opinião. Agora, o que eu posso afirmar é que, por exemplo, em relação aos transexuais, né, aos travestis, né, eles têm realmente uma militância aguerrida, né, eles têm até eco em alguns políticos, mas isso não chegou ainda no sistema de saúde. A única coisa que eu vi em relação ao atendimento diferenciado dessa população foi panfletos pregados em muitos centros de saúde, né? Dessa população, eu julgo que como os homens que mais sofrem, esses homens não têm espaço no mercado de trabalho, apesar de algumas grandes empresas terem se esforçado em acolher esses profissionais. Na Fiat mesmo, eu tive contato que alguns estão integrando o chão de fábrica, só que é profissão que exige qualificação. E as pessoas, infelizmente, são bem marginalizadas. Quando eles chegam no centro de saúde, eles sempre chegam em 2, em 3, eles nunca vão sozinhos. Se é desconfortável para um homem hétero, você pode quintuplicar a dificuldade para esses homens, né? Agora, referente à STF, referente ao meio jurídico, que eu acho que que eles devem requerer de nós, é algo que já acontece, é chamar pelo nome social.
É só o sistema burocrático autorizar essas pessoas colocarem o nome que elas desejam ser chamadas, e a gente chama sem problema, sem preconceito. Isso aí não tem problema nenhum. Na verdade, como eu falei, lógico, jamais vou colocar um profissional do seu gabarito para comentar assuntos que não são inerentes, obviamente, à sua linha de atuação e principalmente tendo em vista a questão da ética com que todos os médicos tratam os seus pacientes. Mas a decisão do STF não é apenas para que o profissional médico ou que os atendentes no sistema público de saúde tratem o indivíduo pelo seu nome social, né, pela forma com a qual ele se identifica do ponto de vista da ideologia de gênero. Mas o que ele vai muito mais além, garantir o atendimento nas diversas especialidades médicas para o público que se compreende como um outro gênero, não aquele biológico, ou seja, o cara, a pessoa, o indivíduo é do sexo masculino, mas ele se entende como mulher, e a decisão do ministro do STF, Gilmar Mendes, é para que o atendimento seja garantido. Se existe um número de atendimentos disponíveis, de especialidades disponíveis para a saúde da mulher, mas o cara ele se entende mulher e ele tem que ser garantido para ele aquele atendimento. Eu acho isso muito confuso, não entrando na questão de é certo, é errado, é razoável, é plausível ou não, muito menos de criticar quem se identifica como de outro sexo que não seu biológico, mas é para a dificuldade que os médicos terão para, poxa, como avaliar, como traçar um diagnóstico para uma mulher que não é nem trans, ela apenas se entende que é homem e ponto final. Ou até alguém que faz o seu tratamento hormonal para crescimento de pelos na face, etc. e tal, mas biologicamente é uma mulher. Como que um profissional poderia, e eu não estou pedindo, obviamente, o senhor responder, porque é uma questão que eu entendo que não é pertinente para um profissional estar abordando, porque vai muito além. Hoje estamos na internet, essa militância pró-LGBT visa sempre muito mais criar problemas do que buscar a igualdade de respeito, enfim. Eu particularmente fico muito preocupado como que os profissionais médicos vão agir no dia a dia. Isso, obviamente, tendo em vista já a enorme dificuldade que a classe médica encontra para o atendimento ao público no sistema público de saúde, valeu a redundância. Mas passemos adiante, e eu gostaria gostaria de estar no futuro do pretérito, eu vou lhe pedir que o senhor elenque aí quais seriam ou quais são, no seu ponto de vista, com todo o seu conhecimento, obviamente, as formas de mitigar todo esse problema dessa histórica negligência do Estado brasileiro. Quais os caminhos para a gente melhorar o cenário atual? Eu defendo, primeiro, que o homem trabalhador ativo, seja formal ou informal, aquele que, pelo menos, principalmente os formais, eles têm o direito de, pelo menos, um dia para avaliação de rotina da sua saúde, com direito ao retorno ao médico, com os exames. Eu defendo um ambiente de trabalho mais plural, onde entre as equipes, por exemplo, um centro de saúde de 6 equipes, pelo menos tenha um enfermeiro presente, um médico, homem presente, que das ACS, das agentes comunitários que vão na casa das pessoas, pelo menos de um dos centros de saúde seja homem, né? Para que essa população tenha um semelhante dele, para que essa população seja acolhida. Eu defendo também nos guias de referência técnicos estejam inclusas as patologias exclusivamente masculinas, né? E diferenciar relacionado, por exemplo, a grupo de hipertensão, grupo de diabetes, pelo menos levar em consideração homens e mulheres, né? Nós temos mortalidade decorrente dessas doenças diferentes que as mulheres. Você tem uma ideia, em Belo Horizonte, a expectativa mundial de todo mundo e todos os países do mundo, as mulheres vivem mais que os homens. Isso é um fato. Só que enquanto na média mundial são 7 anos, aqui em Belo Horizonte são 10 anos. Né? Eu acho que a ideia é incluir o homem nos guias técnicos de referência, que mostra que os homens existem. Eles não são seres
assexuados. São seres com doenças específicas, são seres que devem estar presentes, devem ser levados em conta na estratégia de atenção à saúde da família. Nós temos uma pergunta aqui do nosso internauta. Ele diz, claro que cada caso é um caso, e isso está dentro do que eu vou lhe perguntar, já deixar também uma pergunta minha para o senhor responder logo depois da resposta do nosso internauta, que ele pergunta com quantos anos é necessário, a partir de que idade é necessário buscar uma consulta com o urologista. E depois que o senhor terminar de responder, a minha pergunta vai na seguinte direção. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O senhor mencionou instantes atrás que o câncer é um problema de saúde cuja detecção ela é um tanto quanto complicada por conta de vários fatores. Mas essa dificuldade, o senhor tem percebido que ela vem aumentando? Ela estagnou, ela encontrou um chamado platô, está numa curva ascendente? Qual é a sua avaliação, tendo em vista, claro, o seu dia a dia, o acompanhamento enquanto profissional médico, o acompanhamento, os casos têm aumentado, estagnaram, estão demorando para cair? Qual é a avaliação que o senhor faz disso? Primeiro, por favor, com quantos anos é importante que o indivíduo busque o atendimento com o urologista? Qual o nome do internauta? São vários aqui, deixa eu ver, porque os comentários vão passando e vão subindo, mas eu vou buscar aqui. O Samuel Albuquerque. Samuel, é o seguinte, Samuel. Eu estou falando como profissional, 9 anos de experiência no SUS. Um cidadão comum, aqui em Belo Horizonte, para ter acesso, que não tem plano de saúde, para ter acesso ao urologista, ele precisa procurar o médico de referência dele e depois pedir um encaminhamento, se concedido, vão levar 4 meses. O que eu recomendo é todo homem fazer uma avaliação anual. Tá? Todo homem fazer uma avaliação anual com um médico de referência. Caso esse médico da família encontre ali uma suspeita, seja no PSA, no exame que se pede colhendo sangue, seja no toque retal, ou somente no toque retal já é suficiente, aí sim ele vai fazer esse caminhamento. A procura por especialista, o ideal é ser direcionada pelo médico seu de referência, o médico da família. Já tem sistemas privados que incluem o médico da família como esse direcionador, diferente da pessoa procurar por meios próprios. Né? Você pode procurar, né, quando quiser. Mas o ideal é esse médico da família fazer esse direcionamento, que ele fará com muito mais eficiência, e se a demanda não haver essa necessidade, ele já resolve ali o problema. O importante é nós termos a cultura, não é preocupar quantos anos eu vou procurar o urologista. É a gente ter a cultura do autocuidado, né? Ir pelo menos uma vez no ano, ter o costume de medir a pressão, né? Usar o trabalhador, usar o equipamento de proteção individual, cumprir as normas de andar com segurança, dirigir no carro, evitar o consumo de drogas ilícitas. É isso que nós temos que preocupar, com o nosso autocuidado, e não que ano, quando que eu vou fazer determinado exame, o exame deu tudo certo, ok, não preciso mais me preocupar com nada. Não, é fundamental. E nós temos também outros profissionais que nos dão esse suporte, por exemplo, que cada vez mais necessários, nutricionistas, que a gente tem a 60% da população acima do peso e, infelizmente, as pessoas procuram uma solução rápida. É uma cirurgia bariátrica que pode levá-la à morte na mesa de cirurgia, ou até mesmo a depressão, porque ela não está com o mental preparado para ter aquela mudança drástica propiciada pela cirurgia. As pessoas querem um remédio para perder peso e não a orientação de um profissional habilitado como os nutricionistas. As pessoas querem um remédio para tratar as ansiedades e depressões, que estão cada vez mais prevalentes, que realmente explodiram na pandemia. Não foram os cânceres. Quem explodiu mesmo foram as doenças mentais. Essas que explodiram. E as pessoas não querem ter um controle ali, consultas com um psicólogo. Eles querem ir no psiquiatra ou então no médico da família mesmo, quer o medicamento e quer o medicamento como se o problema ali resolvesse. As pessoas não querem abandonar o celular,
querem assistir até tantas horas da noite e depois procuram um médico da família para tomar um benzodiazepínico que dopado à noite. Você tem um sono induzido com medicamento, que cada vez precisa de mais remédio. Então a gente tem que parar de procurar atalhos. Uma coisa que chama atenção, doutor, a gente até focou muito num tema, num problema de saúde específico, quando na verdade os problemas são muitos. O senhor bem lembrou que durante esta pandemia, nós estamos caminhando para quase 2 anos nesse problema todo, são muitos outros problemas de saúde que têm acometido várias pessoas. Será que a classe masculina, por assim dizer, que geralmente faz parte do maior contingente da população brasileira que chefia a família, por conta disso as pessoas têm que trabalhar, precisam pagar contas, esses problemas psicológicos têm ajudado a desencadear outros problemas de saúde em função daquela máxima de que quem controla o corpo é a mente e toda essa dificuldade, muita gente perdeu o emprego, muita gente tem que fechar negócio, se o Estado sempre foi omisso com relação à saúde do homem, agora muito mais, chega a ser criminoso o que está acontecendo. O senhor considera que esses problemas psicológicos têm desencadeado outros problemas de saúde ou essas questões psicológicas têm sido responsáveis pela maior necessidade de atendimento aos homens, muito em função disso que eu acabei de falar, a dificuldade financeira gerada pelas ações de enfrentamento à pandemia nos famosos lockdowns? Os homens são os mais prejudicados em tudo, né? Na pandemia mesmo, 2/3 das mortes por coronavírus são homens, né? Isso, inclusive, foi publicado no ano passado, no Tempo, que os homens são os mais impactados por dificuldades financeiras, né? O homem sente muito mais quando falta coisa para casa, quando está faltando até mesmo comida. Os maiores impactados e o que mais ainda causa menos empatia na população são os homens, né? Se você for ver agora os vídeos no Instagram, é só porrada em cima dos homens. É só porrada. Então, os homens, sim, são os mais impactados e os que têm menos empatia. E o Estado, que é um reflexo da nossa população, eu não concordo, porque há um contrato, entendeu? O Estado responde a nós. Se o Estado está sendo ineficiente, se não está acolhendo os homens, é culpa quase que exclusiva nossa. Se tem lá programas humorísticos que esculacham o homem, que faz simulações chocosas a respeito de exame de toque, exame de próstata no show ao vivo, é porque nós permitimos, né? Essa militância que você até acabou de criticar, que parece mesmo, em muitos pontos parece ser exagerada, falta um mínimo na parte masculina, de exigir que nós sejamos tratados com o respeito que merecemos, né? Nós temos uma previdência que 65% de todo o dinheiro gasto nela vai para as mulheres. Nós temos 80% de mortes mortes devido a acidentes no trabalho, acidentes fatais. Somos nós as vítimas e a gente não tem um mínimo de respeito. Então falta um pouquinho dessa militância LGBTQ+, aí, nos homens, de exigirem respeito, que eles conquistaram, talvez tenham passando um pouco da dose, né? Mas eu acho que falta um mínimo para os homens. O que eu estou pedindo é um mínimo, é o que está lá no Pacto Nacional Pró-Saúde do Homem de 2008, que não é cumprido. Bom, tendo em vista tudo isso que o senhor acabou de falar, a gente pode deduzir o seguinte: estamos, na verdade, perdendo vidas, perdendo a saúde do contingente masculino, porque não só pela questão histórica, mas por uma série de outros fatores também, entre os quais uma atenção muito maior por parte de outras comunidades que se sentiam minorias em protestar, em exigir, e a classe masculina, ou seja, os homens hétero, não estão tendo o devido cuidado consigo mesmos, não só pelos maus hábitos, pelas dificuldades de mudança desses maus hábitos, falta de incentivo, mas principalmente pela falta de representatividade ou de vontade também política de tentar mudar isso. Não para uma guerra de classes que pensam de forma diferente, não se trata de guerra de militância, mas deve haver também a militância por parte dos homens, pura e simplesmente para buscar o atendimento que lhes ou que nos no caso, de direito,
Inclusive, a Constituição prega a igualdade para todos. Então, se outras vertentes, por assim dizer, se mobilizam, acho que vale aí enfatizar ainda mais o seu alerta para que nós busquemos mais os nossos direitos e, assim, possamos ir agindo como agentes multiplicadores, sobretudo para as futuras gerações. Né, dizendo, olha, você é homem, mas não é por isso que vai ficar aí de braços cruzados, porque macho não chora, porque homem não procura médico, porque isso não é coisa de homem. É coisa de homem, sim, a gente precisa, porque do jeito que a coisa vai, com o contingente populacional que nós temos, já somos minoria com relação às mulheres, e ainda adoecendo e morrendo muito mais do que as mulheres, não só pela negligência do Estado, mas pela nossa, enquanto homens, realmente é uma coisa intolerável. Só queria dizer uma coisa, só uma pequena correção. Eu falei Pacto Nacional de Atenção à Saúde do Homem, mas o correto é Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, tá? Que foi publicado em 2008 e depois oficializado no ano seguinte, né? Referente à saúde do homem, eu não refiro exclusivamente para a população hétero. Não tem restrição em relação à opção sexual. Inclusive, eu incluo os transexuais, inclusive, entre os homens. Essa população, apesar de ter uma militância barulhenta, isso não chega na ponta. Não chega, essas orientações. Eles têm um espaço na mídia, mas a gente não tem um sistema que os acolha. As suas diferenças, a população gay masculina vive menos que a população hétero masculina, decorrente das doenças infecto-parasitárias, inclusive, né? Não, é o caso de deixar de lado as divergências por questões de gênero, independentemente de serem homens gays ou não, mas se você tem biologicamente o sexo masculino, você vai continuar, obviamente, com a sua opção, orientação, inclinação, escolha, mas tem que haver uma luta conjunta de héteros e não héteros em prol da saúde masculina. O homem só tem espaço, a não ser desses pequenos grupos podem ser barulhentos de militância, mas ele só consegue fazer as suas reivindicações quando ele está fazendo parte de sindicatos profissionais. Ao que determinados, principalmente o pessoal de uma determinada critica, mas ali que eles podem ser ouvidos e ali que eles podem fazer as suas demandas. Infelizmente, a maior parte delas são demandas requerendo aumento salarial. Mas as conquistas que nós vemos, se o sistema dessas grandes empresas privadas, que dão lá para o homem 2 semanas de licença paternidade, sem mandar o trabalhador embora, dão o acolhimento à saúde dele. Se isso fosse repetido para a população comum, eu já estaria amplamente satisfeito. Bom, então, como última pergunta, doutor, o senhor acha que, em função do nosso tempo, claro, o senhor acha que isso perpassa também por uma mobilização nacional para que até mesmo a legislação trabalhista possa ser vista com mais atenção no tocante à saúde do homem? Porque, como bem o senhor mencionou, geralmente sindicatos e entidades de classe buscam por melhores condições de trabalho, ou seja, dentro da empresa ou melhores condições de salário, mas não fazem nenhum tipo de referência a essa atenção e essa equiparação no tratamento das empresas, que seguem, obviamente, a legislação trabalhista e outras legislações específicas, que é muito diferente a atenção que é dada, o incentivo que é dado para a mulher buscar o atendimento, o acompanhamento, do que é dado para o homem. Isso quando é dado para o homem? Exatamente. O que eu peço é que seja cumprido a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem e que os homens passem a exigir o devido respeito, passem a não admitir o desrespeito ao incentivo da violência contra o homem, mesmo em situações que aparentemente eles podem estar errados, mas não justifica agressão. Ninguém tem o direito de colocar o dedo na cara, de agredir ninguém, destruir o patrimônio privado de ninguém. E que essas políticas que funcionam, dessas grandes multinacionais, que sejam universalizadas, né? E não ter diferentes tipos de cidadão brasileiro. Nós somos um só. Podemos ter salários diferentes culturais, diferentes de cor, mas nós somos um só. Nós somos brasileiros. E todos nós devemos ter o mesmo respeito. Bom, doutor, estamos chegando ao final dessa nossa edição. Quero agradecer mais uma vez e reiterar, né, o convite para sempre que o senhor puder e desejar
colaborar com o povo brasileiro, com todo esse conhecimento, e a importância que é debater esse tipo de assunto. Então, nas suas considerações finais, fica já o convite para outras oportunidades, independentemente do convite partir formalmente da nossa parte, da Prime Rádio Web, mas se o senhor também tiver o interesse em fazer outras lives, em participar de outros programas na nossa grade, sinta-se desde já extremamente à vontade. E em suas considerações finais, se quiser deixar aí as suas redes sociais para as pessoas lhe seguirem, baterem um papo e interagirem mais com o senhor, também fique à vontade. Eu agradeço demais o espaço. Pela primeira vez não estou falando para um público restrito, né, das pessoas que eu entro em contato direcionalmente. E minhas redes sociais, eu só tenho Instagram, @Dr. Gustavo Bacelar, @Gustavo_Bacelar. E sou muito grato pelo convite. Temos que lutar todos, porque os principais problemas do Brasil envolvem o mundo, sem exceção. Para melhorar o nosso país, para ter um país que você sonha, a gente tem que olhar para os cidadãos todos como iguais e não negligenciar, marginalizar determinados cidadãos pelo sexo. Não, a gente tem que ter um sentimento de nação. Somos todos brasileiros. Merecemos o mesmo respeito. Ok, muito obrigado. Que Jeová Deus lhe abençoe. Continue nos brindando, né, com um pouco desse seu vasto conhecimento e espero que em breve possamos conversar mais. Grande abraço. E desde já, um bom final de semana. Obrigado, bom final de semana. Obrigado pela oportunidade. Bom, gente, é isso. Estamos encerrando esta edição do programa Opinião. Prometemos voltar não amanhã, sexta-feira, que aqui na Bahia é feriado. A independência da Bahia, nesta cidade também é feriado, mas não pelo feriado municipal, mas sim pelo feriado estadual e, coincidentemente, estaremos com a manutenção dos nossos servidores, mas a programação da Prime Rádio Web segue no ar. Fiquem tranquilos e continuem nos acompanhando. Quem não tem o nosso app, baixe em nosso site, primeradioweb.com.br ou na Play Store do seu celular. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, Prime Rádio TV. Clique no sininho, ative as notificações, deixe um like, isso vai ser muito importante para a gente. Comentem, por favor, compartilhem a live que está multiplataformas, está no YouTube, está no Facebook, está na Twitch TV e lá no nosso site também. Para você ficar bem informado, continuar bem informado, pode acompanhar primeradioweb.com.br, porque nós estamos 24 horas no ar. A programação musical também muito voltada a você de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, para que você conheça o melhor da música mundial em todos os tempos. Falando nisso, daqui a pouquinho, às 9 da noite, tem o Prime Love Night, um programa romântico. Muito obrigado a todos, que Jeová Deus nos abençoe, evite os excessos, evite as posições desnecessárias, evite aglomerações, cuide-se bem, cuide de todos os outros com o seu bom exemplo. Grande abraço e até segunda-feira com mais uma edição do programa Opinião. O Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública mudou para 181 e passou a receber chamadas de celular de forma gratuita. A mudança deixou ainda mais fácil prestar informações sobre criminosos ou relatar ações ilícitas. A ação também padroniza o número conhecido em todo o Brasil